Verdade, eu não queria traí-la, mas fui fraco e... Se essa é a sua situação atual, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que você está grandemente encrencado. Mas em segundo lugar, quero lhe dizer também que ainda não é o fim. Há uma chance, muito remota, é verdade, de você conseguir reconquistar sua esposa e salvar o seu casamento. Mas ela ainda existe, creia. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Muitas vezes esquecemos que as atitudes que tomamos na vida sempre geram consequências e nós, os homens, por sermos extremamente racionais, acreditamos que um simples pedido de perdão pode resolver a situação. Porém, não é tão simples nem tão fácil assim. No caso do assunto deste capítulo, ou seja, a traição ou adultério, como você quiser chamar, as consequências são devastadoras e infelizmente os homens não param para pensar nelas antes de tomarem tal atitude. Poderíamos comparar o casamento a uma construção que na verdade teve seu início no dia em que vocês começaram a namorar, ainda que naquela época não houvesse sequer a intenção de chegar ao casamento. Todavia, as etapas foram sendo concluídas e em determinado momento vocês, juntos, entenderam que já era tempo de avançar para uma nova e definitiva fase dessa construção. Quando vocês se casaram, na verdade, não estavam começando uma vida, mas dando continuidade a algo que teve início lá atrás, quando você a conquistou com todo o seu charme, sua beleza física, se este é o seu caso, suas palavras envolventes, seu cheiro, enfim, com todo o seu ser. Ela, por sua vez, começou a construir em seu interior grandes expectativas a seu respeito. Com o passar do tempo, essas expectativas foram evoluindo e transformaram-se em sonhos de algo maior e definitivo. O coração de sua amada já não podia enxergar o futuro sem você ao seu lado. Quando ela pensava em uma casa, por exemplo, ela viu uma casa bem bonita, perfumada, colorida, impregnada por um ar leve de felicidade, paz e confiança. Ela não conseguia se ver nessa casa sozinha, mas, em sua mente, todos os quadros deste filme eram protagonizados por vocês dois. Se ela pensasse na sala, ela se veria sentada num confortável sofá, assistindo um filme numa grande TV, comendo uma travessa de pipocas, abraçada com você, talvez até mesmo debaixo de um cobertor num final de semana frio em que vocês estivessem em casa. Quando em sua viagem doméstica ela chegasse à cozinha, em sua visão ela estaria fazendo uma comida bem gostosa para o homem que a torna tão feliz. Se sua mente agora a levasse ao banheiro, ela imaginaria um banho com água limpa e quente, porém junto com você. Saindo do banho, ela chega ao quarto e nesse ponto eu não preciso dizer o que vem ao coração dela. Mas quando ela vê o outro quarto, ela enxerga ali um pequeno e aconchegante berço que abriga o fruto de todo esse amor construído ao longo de alguns anos. Neste meu esforço limitado, eu tentei passar para você o que aconteceu dentro de sua esposa durante tantos anos de investimento e fé em alguém como você, que talvez tenha se tornado a pessoa mais importante para ela em toda a sua vida até aqui. Mas agora, imagine que, em um dia de grande tempestade, ventos fortes e chuvas, uma gigantesca pedra rola de uma montanha próxima à sua casa e a destrói por completo, não deixando nenhum compartimento inteiro.
A sala com a grande TV, a cozinha, o banheiro onde tantas vezes vocês tomaram banho juntos, o quarto onde muitas palavras de amor foram trocadas e onde vocês se tornaram um só corpo, bem como o quarto de seus filhos, tão colorido, inocente, decorado, agora estão totalmente destruídos. Nada mais está de pé. Para onde se olha, só se vê destruição e tristeza. Você consegue visualizar isso? Então, eu quero que você entenda que é esse o sentimento que invade sua esposa quando o adultério acontece. O sentimento é que tudo que foi construído ao longo dos anos repentinamente foi destruído por uma grande pedra chamada traição, que passou sobre tudo e sobre todos, não deixando aparentemente nada de pé. Se eu lhe perguntar o que será necessário para reconstruir essa casa do nosso exemplo, que agora é só escombros, tenho certeza que você me diria que a primeira coisa a fazer é remover os escombros, limpar o terreno, retirar os alicerces antigos e recomeçar a construção do zero, fazendo novos alicerces. Quero lhe dizer que, se a sua resposta foi essa, você acertou em cheio. E este também deve ser o processo com o casamento destruído pelo adultério. O que ficou foram muitos escombros que precisam ser removidos inteiramente para que uma nova construção recomece. Será necessário zerar completamente. Infelizmente, a obra foi condenada pela defesa civil da vida, e o que sobrou, se sobrou, terá que ser demolido para dar lugar a uma nova construção, porém sobre alicerces novos. Não tenho a menor pretensão de lhe dar todas as respostas para uma situação tão terrível e dolorosa como essa em apenas um capítulo de um livro, mas penso que talvez, em alguns pontos, poderei ser útil a você, e assim espero e oro. Então vamos começar pela palavra de Deus. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Gênesis capítulo 4, versículo 7. A Bíblia nos mostra que o pecado sempre está diante de nós e que sua força sobre nós é muito grande. Mas a palavra também diz que ele não deve nos dominar, e sim nós a ele. Como no título desse capítulo, muitos homens apresentam como motivo para a sua queda a seguinte frase: eu não consegui resistir, ou eu fui fraco e cedi, ou ainda, foi mais forte do que eu. A palavra nos diz: não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Se Deus não mente e sua palavra não volta vazia, então este versículo é verdadeiro. Ora, se esse texto é a expressão da verdade, como tantos homens hoje, inclusive cristãos, têm caído nas armadilhas da sedução sexual e, consequentemente, têm visto seus casamentos serem arrastados para dentro do esgoto. A Bíblia diz que Deus, paralelo à tentação, nos dará o escape, o livramento, a saída para não cair. Mas onde está essa saída, pastor? Onde eu não vi ainda não vejo. Esta pode ser hoje a sua pergunta. O que eu posso lhe dizer é que se Deus disse que dá o escape, Ele mesmo mostrará onde o encontrar. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Isso está em Salmos 31, versículo 10. O pecado nos enfraquece,
Por isso, quanto mais pecarmos, mais fracos e vulneráveis ficaremos, e menor será cada vez mais a nossa resistência a ele. Voltemos à palavra. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livrará pela muita força. Em Salmos 33, versículo 16. Está claro que também não será pela nossa própria força que conseguiremos escapar ou vencer os ataques do maligno. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Salmo 59, capítulo 9. Davi aprendeu este segredo, apesar de ele mesmo ter caído nessa armadilha. Ele percebeu que enquanto esperava no Senhor, mais o Senhor fortalecia o seu coração, e a sua carne e os seus desejos carnais iam se enfraquecendo. Ele aprendeu também que a sua defesa está em Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Até parece que o apóstolo Paulo conhecia a sua vida e a minha quando escreveu isso para a igreja dos Efésios. Quando eu digo, como justificativa para os meus erros, que eu fui fraco, é a mesma coisa que dizer que eu não tive força suficiente para vencer aquela situação. Mas aí vem Paulo e diz, como se estivesse falando comigo: nas demais coisas, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Amado, seria hipocrisia da minha parte dizer a você que é fácil vencer a tentação sexual. Claro que não é. Para homem nenhum é fácil vencê-la. Nem pastor, nem padre, nem bispo, nem apóstolo, nem diácono, nem presbítero, enfim. Para ninguém é fácil vencê-la. Mas é exatamente aí que está o motivo da queda de muitos homens, inclusive, como eu já havia dito, até de homens cristãos. Repare que eu disse que não é fácil vencer a tentação. Para eu vencer algo ou alguém, é necessário acontecer um confronto. E eu entendo que é aí que muitos são derrotados. Logo, a grande jogada é não permitir que o confronto aconteça. Você acha que se uma colega de trabalho se aproximasse de mim com uma saia bem curta, uma blusa bem decotada, deixando os seios à mostra, e me convidasse com uma voz bem melosa para tomarmos um suco depois do expediente, eu seria capaz de dizer não? Ou pior, se essa mesma colega chegasse por trás de mim e começasse como quem não quer nada, se bem que na verdade ela quer tudo, a fazer um cafuné na minha nuca como se fosse uma brincadeirinha, isso não me afetaria? Isso não me elevaria a minha adrenalina de 100 para 1 milhão em 5 segundos? Claro que sim. Mas para essa tal colega chegar nesse nível de aproximação, nesse nível de confronto, foi necessário que antes eu tenha permitido que ela ultrapassasse os limites. Na verdade, limites que eu nem cheguei a estabelecer. Você percebeu que começamos a permitir a invasão e a destruição do nosso casamento muito antes que algo de concreto venha a acontecer? Há alguns anos atrás, todos os dias eu chegava ao meu local de trabalho, sentava à minha mesa e começava a me preparar para atender os clientes. Então uma colega se aproximava, casada, muito atraente. Poderia dizer que ela era uma daquelas morenas que todos os homens param na rua para ver com muita atenção e sem nenhuma pressa. Pois bem, como disse, ela se encontrava à minha mesa e dizia: "Oi, bonitinho", apenas isso, mas com um olhar que falava muitas outras coisas. Depois da primeira vez que isso aconteceu, eu decidi respondê-la nas vezes seguintes sem olhar para ela. Ou seja, eu escolhi como estratégia de defesa fugir do seu olhar.
e deu certo. A cada dia ela foi percebendo que eu não correspondia ao seu interesse por mim, e isso foi como água fria sobre o fogo sedutor, até que ela desistiu por completo. Glória a Deus! Por que dou glória a Deus? Porque essa mulher surgiu justamente quando eu estava no meio de uma enorme crise em meu casamento, e tudo que a minha carne desejava era alguém que pudesse me consolar, entende? Se eu tivesse decidido confrontá-la, com certeza eu teria sucumbido e não poderia estar agora testemunhando do que Deus fez em minha vida nesta área. Não, meu amigo. É engano pensar que você pode suportar esse tipo de ataque sozinho. Por isso Paulo escreveu: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Efésios capítulo 6, versículo 10. Só há uma forma de nos fortalecermos, e é no Senhor e na força do seu poder. Talvez a sua história tenha sido essa: uma mulher que foi se aproximando aos poucos, como se dissesse cada vez: posso entrar em sua sala? Posso me aproximar da sua mesa? Posso me sentar? Você pode me ouvir um pouco? Posso contar um segredo no seu ouvido? Você pode pegar na minha mão? Estou tão nervosa. Você pode me abraçar? Estou com tanto medo. Podemos conversar depois do trabalho? Tenho ainda muita coisa para te contar e você é tão compreensivo. Preciso te dizer uma coisa: nunca conheci alguém como você. Preciso falar mais? Todo esse diálogo ou parte dele lhe traz à lembrança alguma coisa? Pois toda essa conversa é exatamente a invasão dos seus limites, um a um. Todos vão sendo ultrapassados, e quando você se dá conta, já está na cama com a gentil e meiga colega. E enquanto você está na cama com ela, o seu casamento foi jogado no chão. O que eu quis mostrar nessa parte desse capítulo é uma das formas que o inimigo usa para tentar nos afastar da bênção que Deus nos deu em nosso casamento. Mas neste capítulo eu falo principalmente ao homem que já cedeu, que já caiu, que já traiu a sua esposa e deseja desesperadamente restaurar o seu casamento. Quero então agora voltar ao tema central. Há um texto na palavra de Deus que eu acho tremendo e diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não tenho a menor dúvida de que sua esposa ainda o ama, e muito. Por isso é que ela sofre tanto. Mas para que possamos caminhar na direção da restauração, é extremamente importante compreender a dimensão da dor que ela está vivendo. O texto acima diz que o amor cobrirá multidão de pecados. É verdade, cobrirá. Mas repare que o verbo está no futuro. E isso quer dizer também que há um processo antes que a multidão de pecados seja inteiramente coberta. A lógica masculina entende que basta pedir desculpas e tudo estará bem como antes. Ou seja, ele acredita que é possível continuar a partir de onde houve a queda e seguir em diante. E em sua mente, ele crê piamente que tudo será como antes. Lamento lhe informar que isso não é tão simples assim. Lembra-se da casa que foi assolada pela rocha que despencou sobre ela? Pois bem, é assim que está o coração de sua esposa. O que vou dizer agora não é para te diminuir, mas para que você entenda de uma vez por todas a dimensão dos estragos que foram feitos. Uma das primeiras coisas que acontece no coração feminino diante de um acontecimento como esse é a perda da admiração que ela sentia pelo marido. Infelizmente, ela não o admira mais.
Não há mais do que se falar com orgulho sobre o marido. E só isso já produz um sentimento de frustração muito grande. Uma outra coisa que a esposa experimenta é a morte repentina dos seus sonhos. Não há mais futuro com esse homem. A casa caiu, foi inteiramente destruída e nada sobrou que pudesse gerar um pouco de esperança em seu coração. Como diz a palavra, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa aliançará misericórdia. Isso está em Provérbios 28:13. Não tenha a menor dúvida de que tudo o que sua esposa deseja hoje é poder acreditar que pode realmente confiar em você outra vez e que não corre risco de viver de novo tão destroçadora experiência. Mas tenho de lhe dizer que a última pessoa de quem ela quer ouvir que tudo mudou e que daqui para frente será totalmente diferente é você. Como eu disse, uma nova construção está começando. Os escombros foram removidos? Que ótimo! Eu entendo que esta é a primeira etapa em que os escombros são removidos. Se equipara àquela em que ela permite que você continue morando dentro da mesma casa com ela e seus filhos. Na verdade, não é isso o que ela quer, mas, ao mesmo tempo, é isso que ela mais deseja. Loucura, não é mesmo? Mas quem disse que as emoções de sua esposa estão no lugar nesse momento? Lembre-se, não há nada de pé. Tudo está extremamente bagunçado. A leitura que podemos fazer com o fato de ela permitir que você continue dentro de casa é que, enquanto uma parte dela grita e exige que você vá embora e nunca mais volte, a outra, entretanto, vê uma possibilidade de mudança. Há uma voz no interior dela que diz que ela pode voltar a sonhar, que ela pode voltar a ser feliz e que talvez valha a pena tentar mais uma vez. Mas é preciso que você entenda que as duas vozes falam muito altas e ao mesmo tempo. Então, deu para perceber a grande luta que sua esposa enfrenta dentro de si mesma? É semelhante ao homem que edificou a casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 48. Se os escombros foram removidos, agora vem a etapa da construção de novos alicerces. Esta pode até não parecer, mas é uma das etapas mais longas e difíceis desse processo. Sabe por quê? Porque a construção ou reconstrução da casa, do casamento, propriamente dita, não será feita por você, mas sim pelos dois. E saiba que ela não colocará nenhum único tijolo, enquanto não tiver total certeza e convicção de que o alicerce que foi construído é seguro. E a construção deste, sim, é de sua responsabilidade. Sendo assim, você precisa de uma dose cavalar de paciência, determinação e perseverança. Quero lhe fazer uma pergunta. Quanto vale para você poder passar o resto dos seus dias ao lado da sua família? Você tem ideia do que é separar-se? Do preço que se paga ao se separar? Conheço um homem cuja história foi inversa. Não foi ele que traiu a esposa, mas sim ela que o traiu. Ele, por sua vez, sendo cristão, fez de tudo para que o casamento não acabasse. Ele a perdoou, se humilhou, tentou por diversas vezes a restauração, mas infelizmente ela não quis. Inevitavelmente a separação aconteceu. Por muitas noites depois, quando ele ia deixar os filhos em casa, ouvia seu filho mais novo, de 5 anos, em lágrimas, dizer: "Papai,
Não vai embora não, entra com a gente. Por que você tem que ir, papai? Não vai não. Aquele homem tentava consolar o filhinho, dizendo que no dia seguinte eles estariam juntos novamente, fazendo um esforço enorme para não chorar enquanto falava. Quando por fim o filho entrava, esse homem descia pelas ruas aos prantos, de tanta dor que sentia. Contei-lhe essa história verídica para tentar lhe mostrar uma das facetas da vida de um homem separado. O mundo, hoje, tenta passar a ideia de que ser separado é legal. Você não tem nenhum compromisso com ninguém. Você está livre. Será mesmo que é isso que as pessoas acreditam? Você já percebeu que todos os artistas que estão sozinhos, quando são entrevistados, sempre dizem que estão procurando alguém? Ou seja, o homem não consegue viver só? Porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Voltando ao nosso tema principal, como eu disse, a etapa do estabelecimento de novos alicerces é prolongada e difícil. Nesse período, nenhuma palavra sua dita a seu favor poderá ser usada na construção do alicerce. Só há um tipo de material do qual o alicerce será construído: atitudes. Porém, mesmo que você as tome, sua esposa durante algum tempo não conseguirá acreditar que elas são sinceras e verdadeiras. E este é um dos preços a se pagar. Não adianta você querer que as coisas se resolvam rapidamente, pois não é assim que funciona com a mulher. Você terá que ser paciente. Lembra-se do esforço que fez para conquistá-la? Agora esse esforço terá que ser multiplicado. Por quanto? Depende de cada mulher e do tamanho do estrago causado. Mas eu garanto a você que vale a pena todo esse esforço, se o seu desejo é realmente restaurar o seu lar. Mas nesse ponto, preciso dizer que todo o seu esforço será inútil se você não seguir uma única regra, que simplesmente é a principal e se torna a coluna central de toda essa reconstrução. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificaram. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, capítulo 1. Sabe de uma coisa, amigo? Deus é o grande arquiteto. Lá estás. Eu disse que nem você nem eu podemos, pelas nossas próprias forças, vencer o inimigo. Da mesma forma também, não podemos construir ou reconstruir nada se Deus não fizer parte dessa obra. Talvez você nem seja alguém religioso. Então, a minha palavra para você é que chegou o tempo de você se preocupar um pouco, para não dizer muito, com a sua vida espiritual. Tudo isso aconteceu em sua vida exatamente porque você estava ou está distante de Deus. Pode ser que para você ele seja apenas um velho rabugento que vive lá em cima e não está nem aí para a sua vida, nem para de ninguém. Mas há um texto na palavra de Deus que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Deus sempre quis fazer parte da sua vida. Ele sempre desejou lhe ajudar, mas ele não invade, não arromba, não violenta. Como diz o texto, ele está batendo na porta do seu coração. Se você, hoje, o está ouvindo, então abra a porta, pois só assim, como diz a palavra de Deus, ele vai entrar e sentar com você, jantar com você, conversar com você, ouvir o que você tem a dizer, mas também irá poder dizer algumas coisas que você precisa saber. Hoje, um homem que até era bem religioso, não fazia mal a ninguém, ajudava os pobres, era rico e íntegro em todas as suas atitudes. Mas depois esse homem passou por muitas dores e aflições. Com a permissão de Deus, pouco antes de Deus restaurar-lhe tudo o que ele havia perdido,
esse homem declarou o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso está em Jó capítulo 42, versículos de 1 a 5. Talvez, na verdade, você conheça Deus só de ouvir falar, mas hoje Ele quer se revelar a você e a toda a sua família. Tudo que a gente recebe por estar longe de Deus são perdas, dor e muito sofrimento, porque para isso o inimigo trabalha a todo tempo. Como diz a palavra, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha vida com abundância. Isso está em João capítulo 10, versículo 10. O inimigo veio para roubar a sua felicidade e da sua família, mas Jesus veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Quero concluir esse capítulo dizendo que se você perseverar no seu propósito de restaurar o seu casamento, caminhando segundo a palavra de Deus, a sua vitória será inevitável. O início de todo esse processo é a confissão do pecado, assim como o abandono do mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículos 9. Depois disso, a escolha de caminhar com Deus em Cristo Jesus para que você experimente tudo novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A partir de então, será o Espírito Santo que concluirá essa grande obra. Há um texto na Bíblia que faz alusão a uma casa. E no contexto, essa referida casa é a casa de Deus. Quando o profeta Ageu chama a atenção do povo de Israel, que abandonou a obra de reconstrução do templo para cuidar apenas de seus interesses particulares. E no seu discurso ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Sei que o texto não está falando de casamento, mas eu quero parafrasear Ageu e dizer profeticamente a você o que ele diz nesse texto: que a glória da segunda casa em sua vida será maior do que a primeira, e nesta casa Deus dará a paz. Amém? Deus lhe abençoe profundamente nessa empreitada tão difícil. No entanto, se você o tiver como construtor principal, certamente ela será concluída e abençoada. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Isso está em Jeremias 32, 27.